Opa, gente, tudo bom? Então, hoje, tratando da última das nossas mini-aulas sobre transformações de gases, a gente vai tratar sobre a transformação isométrica. Então, o termo isométrico, que eu trouxe aqui isocórica também, porque tem alguns livros, alguns materiais que gostam de trazer esse outro termo significam a mesma coisa. E eles se referem, então, a um mesmo volume. Então, a transformação isomérica ou isocórica elas dizem respeito a uma transformação do gás onde o volume inicial é conservado. Então, essa transformação é regida pela lei de Charles e ela pode ser, então, escrita como com um volume constante, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Então, a relação que ela nos traz matematicamente é que o P igual a K vezes T, onde então o P é a pressão, o K é uma constante que depende da massa, do volume e da natureza do gás, e o T é a temperatura. Então, essa relação, justamente numa transformação isométrica, onde o volume não se altera, nós temos que a pressão inicial sobre a temperatura inicial, ou seja, então a pressão inicial dividida pela temperatura inicial, vai dar o mesmo resultado do que a pressão final dividido pela temperatura final. Então, em um exercício aqui, a gente pode dar uma olhadinha no que o exemplo nos trouxe. Ó. Um gás que se encontra a temperatura de 200 Kelvin é aquecido até 300 Kelvin, sem mudar de volume. Se a pressão exercida no final do processo de aquecimento é 1000 pascal, qual era a pressão inicial? Bom, então aqui a gente já tem a temperatura no SI, então a temperatura já está em Kelvin, já não precisa fazer nenhuma alteração. Só que aqui ela é diferente dos outros exercícios que a gente já viu, ele nos deu a pressão final, né? Então não os dois resultados iniciais buscando saber o final. Aqui ele nos deu as temperaturas iniciais e finais e a pressão final. Então ele pede qual que é a pressão inicial. Então utilizando da relação que a gente viu da lei de Charles, a gente tem que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. Então, aqui no exercício, a gente tem as temperaturas iniciais e finais e a pressão final. Então, substituindo esses valores nas equações que a gente tem ali, teremos que a pressão inicial vai ser igual a 1000, que no caso seria 1000 pascal, vezes 200 Kelvin, que é a temperatura inicial, dividido pela temperatura final de 300 Kelvin. Então, para a pressão inicial, a gente encontra o resultado de 666,7 Pascal. Então, aqui a gente arredondou o, o 6666 de depois da vírgula para 7, que é o convencional, né? Tomando duas casas depois da vírgula, seria 6,6, e o 6 está mais próximo de 10 do que de zero, então acrescenta o 1 no número anterior, então ficaria alguma casa decimal, dá para arredondar para 666,7. Então, essa aqui foi a nossa última aula sobre as transformações dos gases, mas ainda tem mais alguns estudos que a gente tem que fazer sobre os gases, bastantinhos ainda, que vão vir em próximos vídeos, então. Valeu, gente, até mais.